seguir, plenária com o pastor Isael de Araújo. Pastor Isael de Araújo. É pastor auxiliar na Assembleia de Deus de Niterói, Rio de Janeiro, formado em Teologia pelo Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, IBAD, em Pindamonhangaba, em São Paulo. Chefe do Centro de Estudos do Movimento Pentecostal, mantido pela CPAD e autor das obras Dicionário do Movimento Pentecostal, 100 Mulheres que Fizeram a História das Assembleias de Deus no Brasil, Frida Wingren e outros. Recebamos com alegria o pastor Isael de Araújo, com a plenária Raízes Históricas e Teológicas das Assembleias de Deus no Brasil. Amém. A igreja quer dar um amém bem forte, demonstração de alegria pelos nossos irmãos. Pode dizer amém? Amém. Pastor Isael está com o senhor a direção do trabalho. Muito obrigado, viu, irmã? Paz do Senhor, queridos irmãos, podeis assentar. Tenho uma imensa alegria de retornar a esta igreja e ter esta oportunidade que o Senhor Deus nos concede, com a aquiescência da direção dessa igreja, o pastor Ezequias Soares, um grande amigo, que muito nos acalenta o coração e temos estima muito grande de estarmos aqui novamente. E eu agradeço ao pastor Ezequias e orando que ele tenha pleno estabelecimento e esteja o mais breve possível em nosso convívio, volta às suas atividades, que é um grande valor, um homem de grande importância, servo de Deus para a obra do Senhor. E agradeço também a coordenação dessa escola bíblica, por lembrar também do nosso nome, pastor Luiz Moreira, enfim, todo o ministério, de estarmos aqui. Devo dizer que estou com bastante alegria no meu coração de estar aqui com os irmãos. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Para mim, muito mais do que para os irmãos, é uma honra muito grande de estar aqui com os irmãos, ministrando a temática que vamos ministrar nesta noite. Todavia, irmãos, foi apresentado um vídeo aqui a meu respeito. Nos perdoem aqui os irmãos que prepararam, mas eu preciso atualizá-lo. No que diz respeito a meu trabalho atualmente. De fato, eu sou funcionário da Casa Publicadora e ainda continuo como funcionário da Casa Publicadora, bem próximo à minha aposentadoria, há 34 anos. Mas aprove o Senhor e também os nossos superiores, que as minhas atividades na CPAD, lá na chefia do Centro de Estudos do Movimento Pentecostal, eu passasse para outros, e por nomeação da direção da Casa Publicadora, que faz parte também da direção da nossa faculdade, a FAECAD, a Faculdade das Assembleias de Deus, eles me nomeou para assumir a direção da faculdade no último mês de janeiro deste ano. Portanto, estamos agora exercendo a direção geral como reitor da faculdade, que fica na Vila da Penha, no Rio de Janeiro, com cursos presenciais de teologia, de pedagogia, com vários cursos de pós-graduação. Então, é uma pequena atualização aqui para os irmãos, até porque julgo necessária, pois certamente a FAECAD é uma instituição nossa que há muito interesse de que os irmãos de todo o Brasil saberem, enfim, e dos nossos projetos, nossas atividades. Portanto, eu devo dizer aos irmãos que, para mim, é uma grande oportunidade. Meus irmãos, eu gostaria
de tomar um versículo da palavra de Deus, apenas um versículo da palavra de Deus, nesta noite. Nós vamos ministrar sobre o tema Raízes Históricas e Teológicas das Assembleias de Deus no Brasil. Poderíamos também dizer que vamos falar sobre raízes históricas e teológicas do pentecostalismo no Brasil. E eu já adianto aos irmãos que os irmãos são de Jundiaí, são altamente privilegiados por aceitar ministrarmos esse tema, pois é um tema que apenas como pesquisador, como historiador, eu sou o único, primeiro, que estou trabalhando esse tema no Brasil. Daqui a pouco os irmãos vão entender por quê, vou mostrar por quê. E ainda não temos publicações na literatura sobre isso no Brasil. Nós estamos trabalhando. Então, os meus pares, outros colegas pesquisadores, eles não têm trabalhado isso. E os irmãos vão entender bem e não tome isso como, vamos dizer assim, um orgulho profissional, mas é um aspecto que os irmãos vão ver que é um privilégio os irmãos estarem ouvindo e vão ver que são informações desconhecidas dessa geração de hoje das Assembleias de Deus. Então, eu quero tomar o 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11 apenas, que fala sobre fundamento. Aliás, o versículo 10, uma passagem, eu não vou ministrar sobre essa passagem, apenas vamos colocá-lo como um texto áureo para um sentido bíblico da nossa ministração e para que usemos a palavra também, não é? Não deixarmos de usar a palavra de Deus, que está acima de todos os livros, de toda a literatura, de todo o conhecimento. Maior do que todos é a palavra de Deus, amém? Versículo 10 e 11. Segundo a graça, apóstolo Paulo falando, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Tomemos esta palavra fundamento como palavra norteadora da nossa palavra nesta noite. Esta igreja, a Assembleia de Deus, a igreja de Jundiaí, tem fundamento estabelecido na sua história, e esse fundamento continua, amém, irmãos? Sendo falado, sendo pregado, sendo estabelecido. Glória ao nome do Senhor. Eu preciso colocar alguns pontos introdutórios antes de entrarmos na primeira aula dentro desse tema Raízes Históricas e Teológicas das Assembleias de Deus. Eu vou tirar aqui o microfone para poder manusear melhor aqui. Primeiramente, irmãos, obrigado. Eu queria informar os irmãos e deixar bem claro que a minha exposição aqui, ela vai transitar entre teologia, entre Bíblia, inspiração, mas principalmente
História. E eu sou historiador, formação, sou licenciado em História. E não sou sociólogo. E sociólogo ele se preocupa com fazer análise, fazer crítica. Mas o historiador, ele busca a diferença, ele faz descrição, ele faz narrativa. Então, o que nós vamos falar aqui, vamos narrar, vamos informar aos irmãos quais são as nossas raízes, quais são as nossas raízes históricas das Assembleias de Deus e do pentecostalismo, porque nós podemos dizer assim. Outro ponto é que nós vamos trabalhar, principalmente hoje, está relacionada com algumas fontes. E a fonte principal para nós trabalharmos, informarmos, passarmos as informações para os irmãos, é uma obra que chegou às nossas mãos em 2010. Um missionário, Joel Reiter, que trabalhou de 1987 a 2007 aqui em São Paulo. Esse missionário pertenceu e pertence ainda hoje à Convenção Geral Batista Sueca, que Gunnar Wingre e Daniel Berg pertenceu nos Estados Unidos. E no ano de 2010, em 2007, ele retornou para os Estados Unidos e, conhecedor que ele era da história do grande movimento pentecostal, liderado pelas Assembleias de Deus no Brasil, ele se interessou, ele foi lá para a região de Chicago, Minnesota, ele se interessou por ir aos lugares onde passou Gunnar Wingre, onde estudou Daniel Berg, e então ele descobriu muitos materiais, muitas informações, e nos procurou e nos trouxe várias fontes, vários materiais preciosos para historiadores. Quem é historiador aqui sabe muito bem o que eu estou falando. Informações inéditas. O principal material que ele nos trouxe, ele encontrou lá a monografia de graduação do missionário Gunnar Wingre, quando ele estudou no Seminário Teológico Batista Sueco em Chicago. E então ele nos trouxe uma cópia dessa monografia. Nós mandamos, estava em sueco, escrita à mão, nós mandamos traduzir, e o Gunnar Wingre, ele tratou o assunto dele na monografia, foi sobre o tabernáculo. Então nós preparei uma introdução historiando toda o período de Gunnar Wingre no seminário, sua formação teológica, e a Casa Publicadora então publicou a monografia traduzida em português, que originou este livro aqui, O Tabernáculo e Suas Lições, por Gunnar Wingre. Além desse material precioso, a monografia, o missionário Joel Reiter, ele nos trouxe e nos entregou lá no SEMP, no Centro de Estudos Pentecostais, do Movimento Pentecostal, vários livros. E um deles, esse que eu estou trazendo aqui para os irmãos, que é um livro publicado em 1952, no ano do centenário da Convenção Geral Batista Sueca nos Estados Unidos. Este livro foi publicado em 1952, portanto tem 66 anos, não é? E a maior parte das informações que eu vou passar aqui para os irmãos foram pesquisadas nesse livro, estão aqui nessa obra, ok? E são informações que têm a ver, e aí eu vou informar para os irmãos, situar os irmãos, melhor dizendo, qual o período histórico que nós vamos ministrar, para os irmãos entenderem. Nós vamos tratar aqui do período histórico antes de 1910, antes da chegada, da vinda de Gunnar Wingre e Daniel Berg para o Brasil, e depois até os primeiros 20 anos das Assembleias de Deus no Brasil.
Portanto, eu delimito mais ou menos um período de 30 anos. Muito importante nós estudarmos essa temática, porque estamos estudando uma escola bíblica, nós estudamos teologia e nós vamos ver nossos fundamentos, as nossas raízes históricas e teológicas. Nessa introdução, nós vamos ver por que estudar então as raízes históricas e teológicas das Assembleias de Deus no Brasil, ou poderíamos dizer, as raízes históricas e teológicas do pentecostalismo no Brasil. A história e os irmãos sabem que a nossa palestra está na página 6, então, da apostila, os irmãos podem acompanhar aí a sequência. Então, uma primeira razão para nós estudarmos nossas raízes históricas e teológicas, sabemos que a história e a teologia das Assembleias de Deus no Brasil, e nós temos a sequência delas aqui, da história e da teologia das Assembleias de Deus, esposadas e ensinadas, nós temos a sequência até hoje, não apareceram no vácuo, não apareceram nada, vem lá de trás. Ou seja, os conceitos, os ensinos que nós apregoamos, ensinando a esta geração de hoje, a nossa geração precisa saber disso, até porque nós estamos com o bastão desse momento em nossas mãos. Nós somos a geração atual que vamos prosseguir com a nossa história e com a nossa doutrina. Então, os conceitos, os ensinos que nós ensinamos, que nós pregamos, que nós escrevemos, que nós aprendemos na escola dominical, que nós reafirmamos, que nós sustentamos, que nós fazemos tudo para que o fundamento não seja modificado, alterado, tem relação, tem ligação direta com os antigos postulados teológicos adotados pelos nossos pais, pelos pioneiros lá atrás. Outra razão para nós, e esta eu alerto aqui, que já falo de início, e nós vamos explicar melhor isso, que as raízes teológicas do pentecostalismo no Brasil não são as mesmas do pentecostalismo norte-americano. Então, eu vejo aí, tem saído livros, inclusive tem sido traduzidos livros sobre raízes teológicas do pentecostalismo, mas o que tem sido vendido, entre aspas, que tem sido passado para nós, são raízes do pentecostalismo nos Estados Unidos. As raízes do pentecostalismo nos Estados Unidos têm como principal elemento o movimento da holiness, o movimento da santidade, o metodismo. Então, os pioneiros do movimento pentecostal, vamos dizer assim, moderno dos Estados Unidos, são pastores e líderes que vieram da santidade nos Estados Unidos, o metodismo. Nós não somos. Gunnar Ving e Daniel Berg não tem nada a ver com essa ala, com essa linha. E já adianto aqui, que vejo muitos pregando, ensinando, dizendo, Gunnar Wingler, depois que foi a Azusa, foi batizado do Espírito Santo, veio para o Brasil. Já vou adiantar aos irmãos que Gunnar Wingler e Daniel Berg nunca estiveram em Azusa. Então, o movimento de Azusa é um movimento que tem a ver com esses líderes. Certamente, Gunnar Wingler e Daniel Berg tomou conhecimento do que estava acontecendo ali na Califórnia, em Los Angeles e em outros lugares dos Estados Unidos. Mas eles têm a ver com outro avivamento que nós vamos falar aqui. Então,
é muito importante entendermos. Não podemos ensinar e que as raízes dos pentecostais nos Estados Unidos são as mesmas nossas. Então é um alerta que fazemos como pesquisador, como historiador, não é? E um dos livros que lançamos foi traçando uma sequência cronológica da história do movimento pentecostal no Brasil. Lancei em 2013 o livro História do Movimento Pentecostal no Brasil, mostrando manifestações do Espírito Santo aqui no Brasil, até mesmo antes da chegada de Gunnar Wing e Daniel Berg, que eram pregadores pentecostais, antes deles chegarem em 1910. Então eu alerto aos irmãos, porque certamente aqueles que são acadêmicos, aqueles que estão fazendo aí monografia, dissertação, tese, doutorado, estão bebendo, estão repassando informações que são do pentecostalismo americano, ok? Eu não sou xenófobo, não tenho nada contra a América, enfim, mas devemos entender, irmãos, que eu até brinco aqui, é uma brincadeira que eu faço. Eu digo sempre, muito cuidado, se Deus é brasileiro, o Espírito Santo é americano. Então, os irmãos, analisem bem o que estou falando, porque em livros de história, livros que contam o pentecostalismo, livro publicado por autores americanos, eles mencionam muito pouco sobre o avivamento no Brasil. Pode pesquisar que você vai ver isso. Ignoram. Bem, então, vimos por que estudar alguns motivos. Mas nós queremos também mostrar a nossa tradição teológica, a tradição teológica dos primeiros missionários e pregadores e ensinadores das Assembleias de Deus. Nós temos uma boa tradição. Qual é essa tradição? Qual é a linha teológica que os nossos pioneiros, eles de onde eram, o que eles aprenderam, o que eles ensinaram? Então os missionários, pastores, pregadores e ensinadores dos primeiros 30 anos das Assembleias de Deus no Brasil, eles têm suas origens de conversão e aprendizagem bíblico-teológica na tradição teológica dos batistas que descenderam dos anglicanos em 1612. Não é na tradição wesleyana. Então, esses nossos líderes têm origens, foram convertidos dentro do contexto da tradição batista, teológica batista, que vem lá dos anglicanos, em 1612, que por sua vez descenderam dos reformados em 1530. Então não é na tradição wesleyana do movimento da santidade, do pré-pentecostalismo norte-americano. Então, como surgiram os batistas? Evidentemente, é apenas pontuarmos, porque certamente vários dos irmãos já estudaram a história da igreja, já estudaram, apenas vamos pontuar aqui para os irmãos entenderem. Aí temos aí uma árvore genealógica do protestantismo. Então, na base ali, o ano da reforma, 1517, depois segue-se uma linha dos luteranos, depois de cerca de 1520, os reformados, e do braço dos reformados, em 1525, surgem os anabatistas, em 1534, os anglicanos, em 1560, os presbiterianos, tudo saindo desse galho aí dos reformados. Dos anglicanos, em 1612, não é? Surgem os batistas.
Mais adiante, em 1787, os metodistas. Então, apenas para os irmãos verem como as linhas de surgimento dos batistas. Então, os batistas, eles são um ramo que se separou dos congregacionais ingleses. E aí tem toda uma trajetória histórica. E eles, segundo Champlin e Bentes, dizem que a doutrina batista foi antecipada na Assembleia de Londres, ou chamada Segunda Confissão de Londres, de 1677. E a Confissão de Filadélfia, de 1677, foi muito importante para as igrejas batistas, bem como para as igrejas presbiterianas e congregacionais. E devo também informar rapidamente, porque fala muito hoje, tem muitos debates sobre arminianismo, calvinismo, e alguns podem até perguntar como eram os batistas americanos, depois os batistas suecos, que vamos falar mais adiante. Os batistas da Inglaterra se dividiam em dois grupos, os gerais e os particulares. Os batistas gerais, essa informação não está na apostila. Os batistas gerais eram arminianos na teologia, crendo na expiação geral para todos os homens. Então aceitavam que podia se ministrar, por exemplo, eles eram abertos. A ceia podia ser ministrada para todos os evangélicos, todos os outros. Já os batistas particulares eram calvinistas, defendendo uma expiação particular somente para os eleitos. Então achavam que apenas aqueles que tinham o batismo batista podiam tomar a ceia com eles. Os outros evangélicos não. Muito bem. De quem então herdamos essas doutrinas? Herdamos as mesmas doutrinas distintivas dos batistas, que distinguem os batistas, tais como a autoridade da Bíblia, como única regra de fé e prática, batismo de crentes com total rejeição do batismo infantil, e o batismo por imersão e não por aspersão, o batismo em água e a ceia do Senhor, como as únicas ordenanças, o sacerdócio de todos os crentes, a autonomia da igreja local e governo democrático, ministério, separação entre a igreja e o Estado. Então, vem de lá. O que nós ensinamos e pregamos, lá os batistas tinham essa característica. Então, irmãos, os nossos pioneiros, eles pregavam e ensinavam, e eu ressalto isso, sob a influência de sua formação bíblico-teológica inicial, aquilo que eles aprenderam, principalmente os missionários suecos que vieram para o Brasil, os missionários, os homens e as mulheres, eles faziam uma escola bíblica em Estocolmo, que essa escola bíblica não era a duração que nós temos aqui, era 3 meses, e os homens e as irmãs estudavam a escola bíblica. Após a escola bíblica, os homens podiam ser pregadores do evangelho, ou que não eram chamados exatamente pastores, e mulheres, as irmãs, elas podiam ser evangelistas. Elas então podiam ir para um local e abrir um trabalho junto com um pregador do evangelho. Elas não podiam assumir o púlpito, mas elas podiam evangelizar. E o que eu quero dizer com isso é que os casais de missionários e as missionárias que vieram solteiras para o Brasil, todas aquelas na história da Assembleia de Deus, todos passaram por uma escola bíblica, por um curso, por um treinamento, por um ensinamento bíblico, teológico, pois, eu vou falar mais adiante, a igreja de Estocolmo era uma igreja que havia sido batista também. É interessante, nós vemos como os batistas na Suécia surgiram. Os batistas chegaram à Suécia em 1845.
por meio de um navegador chamado Gustavus Schroeder. Ele havia sido metodista, mas tornou batista, da denominação batista, em Nova York, nos Estados Unidos. Mas isso é um ponto muito interessante, muito importante, pois na Suécia o luteranismo, o ramo luterano havia se fortalecido muito após a Reforma Protestante no século XVI, e no norte da Europa, dos países escandinavos, o luteranismo se tornou muito forte como igreja estatal, como igreja oficial. Então, os primeiros batistas na Suécia logo passaram a ser perseguidos. Eles foram vistos como perturbadores da paz e heréticos, perigosos, que deveriam ser contidos, impedidos em continuarem no entendimento da igreja luterana estatal, que os batistas estavam fazendo proselitismo. Então, as perseguições contra os batistas na Suécia vinham de 3 tipos: a multidão brutal, que batiam, que atacavam os batistas, os padres da igreja luterana estatal e as autoridades civis que, embora sempre inclinados à misericórdia, eram constrangidos a seguir as ordens da igreja luterana estatal. Então as autoridades também perseguiam os batistas, porque os batistas representavam um povo herético na Suécia. Mas, apesar disso, eles prosseguiram, e isso é muito importante, porque a gente lê na história das Assembleias de Deus, que Gunnar Wingre e Daniel Berg, eles se mudam para os Estados Unidos no início do século XX, e se diz que eles foram lá por oportunidade de trabalho, de emprego, a febre do novo mundo. Na verdade, a febre do novo mundo não é exatamente esta. Tudo isso que eu estou falando está aqui, que seria uma obra preciosa para essas informações. Os irmãos estão sabendo, em primeira mão, que estou falando aqui. Na verdade, a maior parte, as levas de imigração dos suecos para os Estados Unidos eram batistas que iam para os Estados Unidos para gozarem, terem a liberdade religiosa nos Estados Unidos, para poderem se livrar da perseguição contra eles na Suécia. Então eles prosseguiram. Em 1910, organizou-se a 7ª Igreja Batista de Estocolmo, que em 1911 passou a ser pastoreada pelo pastor Levi Petrus, esse homem muito importante para a nossa história, para a formação dos nossos missionários, e nossos primeiros missionários e nossos primeiros pastores. Levi Petrus era um pregador cheio do poder de Deus, que já passara por experiências pentecostais. E ele foi pastorear a 7ª Igreja Batista de Estocolmo em 1911. Em 1913, a União Batista Sueca excluiu a 7ª Igreja Batista de Estocolmo, que se tornara pentecostal. E aí não houve jeito, Levi Petrus e todos os irmãos continuaram sozinhos, e a Igreja de Estocolmo passou a ser conhecida somente como Igreja Filadélfia de Estocolmo, que é muito famosa na nossa história. A igreja tinha nessa época cerca de 500 membros, mas essa igreja cresceu muito. Na década de 30, essa igreja tinha cerca de 5.000 membros e tinha 100 funcionários já. Então, estou passando essa informação para os irmãos para entenderem como surgiram os batistas na Suécia. E os batistas nos Estados Unidos. Os batistas suecos se estabeleceram nos Estados Unidos
nas primeiras décadas de 1800, do século XIX. Então, são imigrantes que seguiram para o Novo Mundo, e o motivo principal pelo qual eles foram para lá, já informei os irmãos. A falta de liberdade que eles tinham na Suécia. E em 1852, eles fundaram a Convenção Geral Batista Sueca da América. Mas há um ponto muito importante, que é um ponto teológico, da característica teológica desses batistas suecos nos Estados Unidos. A fundação dessas igrejas, primeiras igrejas suecas nos Estados Unidos, foi estabelecida por pietistas. Então gravem muito essa informação. Pietistas, que haviam encontrado vida espiritual nos avivamentos bíblicos norte-americanos. Era um tempo de amplo despertamento espiritual entre o povo americano. O avivamento era muito comum nas regiões dos estados, chamados estados de fronteira dos Estados Unidos. E aqui eu devo informar aos irmãos. Por isso que eu disse que a tradição do pentecostalismo americano é outra, é do metodismo. O metodismo, ele surge entre os anglicanos. Já o pietismo, ele nasce, ele surge no seio dos luteranos, do luteranismo. Antes do pietismo vem o puritanismo. Então não dá para nós explicarmos aqui. Eu sugiro, eu dou incentivo a quem quiser se aprofundar nesses pontos. Se você for escrever, você tem que considerar com pontos introdutórios da nossa tradição teológica, não o metodismo, que dentro do metodismo surge um movimento radical, chamado Holiness. Mais adiante eu vou explicar porque ele era considerado movimento radical. Holiness, movimento da santidade, da santificação perfeita. Então, o pietismo é muito importante para nós, porque, na verdade, o pietismo é anterior ao metodismo. O John Wesley foi influenciado pelo pietismo. O pietismo é um movimento oriundo do luteranismo, como já disse, que valoriza as experiências individuais do crente. Tal movimento surgiu no final do século XVII, como oposição à negligência da ortodoxia luterana para com a dimensão pessoal da religião. E teve o seu auge por volta de 1650 até 1800. O puritanismo é anterior, depois vem o pietismo. Então, irmãos, é importante nós entendermos bem isso. Em 1891, os batistas suecos enviaram para o Brasil os missionários Eric Nelson, Eurico Nelson e sua esposa. Por que estou falando isso? Porque quem já leu o livro aqui, o Diário do Pioneiro? Alguém já leu? Porventura você já leu lá, que antes de começar aqueles meses, porque Gunnar Wingre e Daniel Berg chegaram ao Brasil e desembarcaram em Belém do Pará no dia 19 de novembro de 1910. E a Assembleia de Deus só veio ser fundada no dia 18 de junho de 1911. Mas Gunnar Wingre conta que ele lá se encontrou com um missionário chamado Eric Nilsson. E um interessante episódio, que ele conta que esse missionário estava buscando o quê? Quem se lembra? O batismo com o Espírito Santo. Mas a esposa dele deu para trás. Conta lá que a esposa o repreendeu, enfim, ficaram com medo. Exatamente esse que
ele era desta convenção, da mesma denominação que Gunnar Ving Danielberg pertencera antes de chegar ao Brasil. Então estou pontuando aos irmãos, para os irmãos chegarem, isso é um contexto teológico, histórico da nossa tradição. Como surgiram os batistas na Suécia, os batistas suecos nos Estados Unidos. Isto é muito importante, e eu vou frisar. Por quê? Porque se fala aqui, não se informa, que Gunnar Ving Danielberg, eles vêm de um avivamento entre os batistas suecos. Eles não são de um avivamento entre os americanos. E eu vou falar uma coisa bem óbvia aqui. Eram igrejas que não falavam inglês, falavam sueco. Então eram colônias, eram grupos suecos dentro dos Estados Unidos. Então Gunnar Ving Danielberg, eles são frutos de um avivamento entre os batistas suecos. Isso, vou falar sobre este avivamento, sobre este despertamento. Quem, porventura, já viu, possui o dicionário do movimento pentecostal, foi o primeiro trabalho que lancei em 2007, 2008 mais ou menos, primeira obra que lançamos, tem um verbete lá, pentecostalismo nos Estados Unidos. E lá nós falamos de vários avivamentos, despertamentos, derramamentos do Espírito Santo anteriores a Azusa Street e também contemporâneos a esse avivamento, em diferentes pontos dos Estados Unidos, entre diferentes denominações, presbiterianos, metodistas, congregacionais, batistas americanos e batistas suecos. Isso é muito importante porque, irmãos, quando é que começou a obra do Espírito Santo? O movimento pentecostal, o movimento como obra do Espírito Santo, começou em 1900? Começou nos Estados Unidos? Não, começou após o derramamento do Espírito Santo em Jerusalém. E o Espírito Santo, ele foi sendo derramado em todas as épocas. Então lá no dicionário do movimento pentecostal, aqui já é uma propaganda da obra, tem um outro verbete chamado cronologia do cronologia mundial do pentecostalismo. E lá nós mostramos que o Espírito Santo, ou melhor, em todos os tempos, desde o derramamento do Espírito Santo em Jerusalém, o Espírito Santo nunca deixou de ser derramado. Aleluia! E nunca deixou de ter manifestações do Espírito Santo. Sempre tivemos homens e mulheres que eram usados por Deus, cheios do Espírito Santo, que falavam em outras línguas, em línguas estranhas, que eram usados em dons espirituais, que tinham usados em profecia. Pode ver lá. Até mesmo o que nós erroneamente falamos idades das trevas, a Idade Média, e nós historiadores não gostamos adiante, porque na verdade não é bem assim. Quando é que surgiram as universidades? Foi em que época? Foi na idade qual idade? Sabia que foi na Idade Média? Então não é bem assim. Então, da mesma forma, voltando aqui ao movimento do Espírito Santo, o Espírito Santo nunca deixou de ser derramado. Aleluia. E vem sendo derramado. No Brasil está sendo derramado. Aleluia. E tem sempre pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, falando em outras línguas estranhas. Aleluia. E o Espírito Santo operando, porque isso é o movimento do Espírito Santo. Jesus que disse que o Espírito Santo atuava como vento. Como vento que você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia.
Se estamos aqui, estamos pela obra do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Então, irmãos, é muito importante entendermos isso, porque nós estamos com a responsabilidade de prosseguirmos com esta igreja. Temos raízes. Então, as experiências batistas de Daniel Berg e Gunnar Wingren na Suécia mostram as raízes teológicas iniciais de Gunnar Wingren e Daniel Berg na teologia batista. Nós vemos que eles, não dá para falar muito, a formação deles, o ensinamento nasceram em lares batistas. Cada um, Daniel Berg, Gunnar Wingren, toda uma trajetória dentro das igrejas batistas da Suécia. E Daniel Berg vai em 1902 para os Estados Unidos. Gunnar Wingren, ele conta no Diário do Pioneiro que ele era um homem, um jovem dedicado, desde pequeno ia à escola dominical, recebendo os ensinamentos, enfim. Seu pai era dirigente da escola dominical, então ele tinha um bom ensinamento, um ensinamento bíblico. Fez vários cursos lá mesmo, antes de ir para os Estados Unidos. Então, mesmo na Suécia, eles receberam uma boa formação batista, ensinamentos batistas. Ok? Em 1903, Gunnar Wingren também se muda para os Estados Unidos. Então, eles são criados na doutrina do contexto da igreja batista. Essa é a formação inicial, como crianças, como adolescentes. E Daniel Berg foi amigo de infância de Levi Petrus, né? Mas nós temos também, como raízes continua na teologia batista, a experiência de Daniel Berg e Gunnar Wingren entre os batistas suecos nos Estados Unidos. Então isso é importante porque eles vão para os Estados Unidos e eles então se juntam às igrejas batistas suecas. Está entendido, irmãos? Isso é muito importante. Eles se juntam a igrejas batistas suecos. Em 1902, Daniel Berg vai. Em 1903, Gunnar Wingren vai. E Gunnar Wingren é interessante, porque é aquele que nós temos informação, que é aquele que vai ter uma formação bíblico-teológica. De Daniel Berg, nós não sabemos exatamente. Já me perguntaram e se nós temos alguma informação da ordenação pastoral de Daniel Berg. Até hoje não encontrei, mas alguma coisa como missionário eu tenho, mais adiante eu vou falar. O fato é que Daniel Berg, ele morreu mais de 30 anos após Gunnar Wingren. Tanto Gunnar Wingren e Daniel Berg foram pastores, foram evangelistas também, né? Gunnar Wingren faleceu em 1933 na Suécia e Daniel Berg em 1963 também na Suécia. Mas Daniel Berg, ele era um pastor, pastoreou, fundou as Assembleias de Deus no Espírito Santo e aqui em São Paulo, começando por Santos, depois na capital. E iniciou as Assembleias de Deus também de Porto, lá em Portugal. Muito bem. E entre os batistas suecos, Gunnar Wingren, ele se juntou então ao seu tio Carl Wingren, que pertencia a esta convenção batista sueca, que havia sido também missionário. E ele então é aconselhado
a ingressar no Seminário Batista Teológico Chicago, Batista sueco. E de 1904 até 1909, Gunnar Wingren, ele ingressa e está estudando lá teologia. Ele está estudando teologia. E isso é muito importante, esta é chave. Já vou adiantar alguma coisa para os irmãos entenderem. Por que eu falei que Gunnar Wingren nunca esteve em Los Angeles, não foi batizado com o Espírito Santo lá no avivamento, não é fruto daquele avivamento. Por quê? Gunnar Wingren, ele está de 1904 até 1909, onde, irmãos? No seminário. O avivamento de Azusa, ele tem seu início em 1906, o seu ápice em 1907 e 1908, e em 1909 ele já começa a declinar. E em 1909 é o ano que, bem depois, Gunnar Wingren sai do seminário. E no seminário ele recebe uma formação, e é muito importante, porque Gunnar Wingren vem a ser a liderança principal da igreja Assembleia de Deus nos seus primeiros anos, primeiros 20, quase 30 anos. Então, ele e a sua esposa, Frida Wingren, são doutrinadores da palavra, das Assembleias de Deus, juntamente com outros missionários, com Samuel Nistra, com Otto Nelson, com Nelis Nelson. E eles escreviam o Mensageiro da Paz, no Boa Semente, depois no Som Alegre, no Mensageiro da Paz, revistas da escola dominical. Então são eles que começam a forjar, a formar a liderança, o ensinamento dos nossos pais. Isso é importante entendermos. Então Gunnar Wingren, ele está lá estudando nesse seminário, né? Vou mostrar aqui para os irmãos. Aqui um pouco de imagem de Gunnar Wingren e Daniel Berg, um pouco antes de irem para os Estados Unidos. Aqui umas imagens do seminário Batista sueco, que Gunnar Wingren estudou. Alguns dos seus colegas de turma, que ele estudou. E ele então se dedica ao seminário, e ele tem mestres, ensinadores famosos, experientes entre os batistas suecos, principalmente Erik Sandel. Erik Sandel era considerado o ensinador mais profundo e experiente dos batistas e suecos. Foi um dos professores de Gunnar Wingren, um expoente da palavra de Deus, e outros mais. E todo esse período, como já falei, de Gunnar Wingren no seminário, está aqui nesse livro, O Tabernáculo e Suas Lições, por Gunnar Wingren. E lá ele tem, entre os seus também professores, Olof Judin, professor de grego e interpretação do Novo Testamento. Adolfo Olson, autor dessa obra, diz que este homem era um homem brilhante e fervoroso, e inclinado-se ao pentecostalismo. Com o coração derramado, chegava ao seu topo da inspiração e eloquência como professor e pregador. Então era um avivalista, não é? Era avivado. Quem sabe, não diz aqui, quem sabe você até batizado com o Espírito Santo. Wingren então foi diplomado. Aqui é uma cópia da sua monografia em sueco, que nós temos lá na CPAD. E aqui é uma cópia do seu diploma, na Universidade de Chicago, do Seminário Teológico Batista, né? Agora nós vamos ver um pouco das raízes da teologia batista pentecostal.
Nós vamos voltar, irmãos, ao avivamento que aconteceu em Chicago, o despertamento espiritual. Esse período é o período de 1909 até 1910. É o período em que Gunnar Wingre ele sai do seminário, e uma informação importante que ele fez mais ou menos 4 a 5 anos de estudos, né? E também fez estágios pastoreando várias igrejas batistas suecas. Mas há uma igreja importante, e há um avivamento importante para nós aqui, porque está na história e no Diário do Pioneiro, que tem a ver com a Igreja Batista, primeira Igreja Batista Sueca de Chicago. Algumas características, não está na lição, na apostila, mas é interessante para os irmãos entenderem o que estava ocorrendo. Para os irmãos verem, e eu vou sempre ressaltar, que o Espírito Santo, ele estava agindo não somente lá no povo da Holiness, estava agindo em todas as igrejas, onde quer que houvesse pessoas piedosas, buscando ao Senhor. Então o Espírito Santo está sendo derramado em todas as partes nos Estados Unidos. E a primeira igreja batista de Chicago, tem umas características muito importantes. Nessa época, eles já tinham um templo para mais de 1.100 pessoas. Era uma igreja que realizava muitas reuniões de oração, não é? Povo que orava muito. Era agressiva no evangelismo, resultando em crescimento numérico e influência espiritual em Chicago. Causa muita espécie de pessoas, mas os batistas, não, eles eram dedicados à oração. E eu vou informar os irmãos que Marcelina Albuquerque, a casa dela era um local de oração da Igreja Batista. E a Igreja Batista de Belém do Pará tinha vários locais de oração. E a primeira igreja batista de Chicago, sueca, era uma igreja que tinha muitas reuniões de oração, um evangelismo forte, que levou essa igreja a crescer e influenciar toda a região de Chicago e a surgir novas igrejas batistas suecas. Havia um espírito de avivamento marcante entre os seus membros. Eles tinham uma escola dominical organizada e dinâmica, e também um forte trabalho entre os jovens. Desenvolviam um programa missionário promovendo a expansão e abertura de novas igrejas na região. Então eu estou passando essas informações para os irmãos, para os irmãos verem, porque muita gente pensa, vamos ver como nós vamos entender, que acha que a história de uma instituição, a história de uma pátria, a história de uma empresa, a história do Brasil, da cidade, começou quando ele nasceu e vai acabar quando ele morrer. Irmãos, quando nós chegamos aqui, a igreja já existia. O Espírito Santo já estava agindo, atuando. Da mesma forma, estava atuando lá entre os irmãos batistas suecos em Chicago. E eles buscavam o Senhor e eles eram dedicados. Então eles estavam já sendo um terreno preparado para surgir um avivamento. A segunda igreja batista de Chicago é também importante para nós. Então, irmãos, a Igreja Batista Sueca de Chicago
ela é muito importante, porque Gunnar Wingren pregou nessa igreja, e mais adiante nós vamos falar das conferências de avivamento que foram realizadas ali naquela igreja. Portanto, irmãos, os irmãos estão entendendo, e nós vamos então terminar por aqui, enfatizando que começa um despertamento, um avivamento, o Espírito Santo sendo derramado entre os batistas suecos. E pontuando a formação bíblico-teológica da tradição que eles receberam e que Daniel Berg e Gunnar Wingren eles começam a se envolver com essas igrejas. Na próxima aula, nós vamos falar do batismo do Espírito Santo de Gunnar Wingren e Daniel Berg. Bom, para o intervalo, retorno aqui a palavra à direção.